compromisso com Deus, mesmo os homens sendo servos de Deus, usando Moisés para que ele somente tocasse no mar com o seu cajado e o mar se abrisse no meio e assim o povo começasse a vez enxutos. Nós temos um compromisso de Deus mesmo sendo servos, de cuidar do passo de cada um, de alimentar Elias quando ele teve medo, de enviar os corvos para levar alimento. Deus mostrando o seu interesse e cuidado com você, com nós, com o homem, com a mulher, com todos. Mas ora, ainda assim era uma condição de servos. Observe bem, ainda assim era uma condição de servos. Nós vemos que os fariseus, uma certa hora, quando viram Jesus dizer que ele era filho de Deus, que o chamava de pai, eles se escandalizaram muito, porque eles ainda estavam em condições de servos e não de filhos. Então eles se escandalizaram, disseram até que o nosso Senhor blasfemava, mas mal sabia eles, ainda assim para eles, mesmo sendo duros de corações, homens hipócritas, aquele que os ia mudar esta condição de servidão veio para os fazer filhos. E filho é filho amado, filho é diferenciado. Quando você é filho, você é diferenciado. Olha, embora eu tenha um servo que eu goste muito dele, embora eu seja um homem rico demais, eu seja um homem muito rico na face dessa terra, um bilionário, eu tenho muitas pessoas, funcionários ao meu redor me servindo na minha empresa. Eu gosto muito de alguns, eu recompenso com bons salários, eu recompenso dando casas de presente. Mas se eu tenho um filho, porque sangue pesa demais, mas eu tenho um filho, eu vou automaticamente dar mais atenção para este filho, mesmo que meu filho falhe, mesmo que ele seja alguém que dá trabalho, mesmo que ele seja alguém que se desvia constantemente. Quando eu digo meu filho vai por aqui, ele vai por outro. Mesmo quando ele me faz raiva, mesmo que ele se torne um assassino, mesmo que ele se torne um drogado, mesmo que ele se torne qualquer coisa, um alcoólatra, ainda assim ele é considerado meu. Você é considerado filho de Deus. E Jesus está mudou esta situação. Ele veio, mas Mateus, como eu faço para ser filho de Deus? Olha, eu não sou nascido e gerado. Como assim? Você é nascido e gerado da vontade de Deus, porque quando passamos a ser gerados da vontade do Pai, você é gerado da vontade do Senhor, e Cristo Jesus veio para sacrificar por nós. Você é transformado em filho, não é servo. Você continua servindo a Deus, mas você é filho, entenda, você é filho. Mas isso não vai me dar condição, amados, ainda sabendo que eu sou filho até qualquer jeito. Porque há filhos que são obedientes, há filhos que são desobedientes. Mas é uma circunstância que não muda. Porque quando o homem e a mulher, o homem entra na mulher e a madre gera a criança, ali tem o sangue dos dois, ali tem o gênio dos dois, e aquele amor ele é selado por toda a eternidade. Aquele amor é selado, não importa o que você faça, não importa o que digam do seu filho ou de você, não importa o que aconteça, ele sempre vai ser o seu filho por pouco tempo. Embora o homem se separe da mulher, ainda assim os filhos continuam. Os filhos continuam porque nós estamos ligados eternamente. E quando João nos deixa ir embora, mas todos quantos o receberam. Como eu faço, Mateus, para ser filho? É simples. Basta nós recebermos. Ele diz: todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Qual é a doutrina de Cristo? Qual é a doutrina de Cristo? Segunda Epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 6 e 7. A doutrina de Cristo, para que eu seja considerado um salvo em Jesus, que eu acredite, considerado filho de Deus, eu preciso confessar e crer que Cristo Jesus veio para a terra, se fez carne, habitou entre nós, padeceu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a doutrina de Cristo. Muitos se escandalizavam no passado. Agora você diga, mas Deus é simples assim. Para nós talvez seja, mas para muitos não. Porque é difícil demais, amados. É difícil demais para alguns simplesmente confessarem e crerem o quê? Que veio um homem, que veio um Deus do céu. Ora, mas um Deus entre os homens. Cara, mas veio um Deus do céu e se fez carne para habitar entre nós. Eu não acredito nisso. E ainda morreu, ressuscitou nesse dia. Isso para a física é impossível. Porque nós vemos até hoje os cientistas estudando, alguns já estão até congelando seus corpos morrendo, para daqui com o tempo deles começarem a descobrirem, entre aspas, ressuscitaram, eles ressuscitaram e reviverem novamente. Aleluia! Infelizmente, não há outro nome além dele. Porque essas pessoas que se dispuseram a fazer tal coisa, infelizmente já estão condenados. Por um simples cuidado, nós perdemos aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu, a condição de filhos e salvação. Porque quando endurecemos a nossa cerviz, quando endurecemos o nosso coração, o Senhor ele se entristece. Mas Mateus, será que pessoas não morreram sem ouvir o Evangelho, sem ouvir a palavra? Quando a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não duvide disso, amados, porque todos têm a oportunidade de ouvir a palavra. Eu quero dizer uma coisa aqui rapidamente. Eu estava falando isso no ministério da Nubalina. Quando a gente pergunta, amados, quem quer aceitar Jesus sem ter um compromisso? Eu me lembrei que Mateus, no livro de Mateus, quando fala acerca dos sinais, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, que sinais nós devemos seguir e saber que o Senhor vai vir? Olha, acautelai-vos para que não sejam enganados. Surgirão muitos falsos profetas, haverá terremotos, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. E aí Jesus cela dizendo: e quando esse evangelho do reino for pregado a toda a gente, então ouvirei. E eu me lembrei, queridos, de uma coisa. Tem uma ilha de nativos canibais que homens ainda não tiveram acesso a ela. Há um tempo aqui havia um jovem se preparando para nos evangelizar. Esse jovem se preparou durante anos para evangelizar esta ilha, arriscando a sua vida. Quando ele chegou lá, isso é real, deles. Isso aconteceu há pouco tempo. Quando ele chegou lá, ele foi recebido a flechadas e foi morto. E aí eu pergunto a vocês: se esta tribo fosse a única da terra que está voltando a ser evangelizada, suponhamos, e este jovem alcançasse o seu objetivo de os evangelizar, e o que Jesus diz: quando este evangelho do reino for pregado a toda a gente, eu virei. Quanto tempo nós teríamos para que Jesus voltasse? Queridos, nós não sabemos. Você está entendendo? Nós não sabemos. E se ele concluísse o seu propósito, e se essa tribo de nativos fosse as últimas pessoas da terra a ouvir o evangelho, aqueles que ainda não confessaram, aqueles que estão desviados, como ficariam? Como ficariam as vidas daqueles que ainda não confessaram a Cristo, daqueles que ouvem a palavra da salvação todos os dias, tendo o privilégio de serem chamados filhos de Deus apenas o recebendo e confessando o seu nome? Como ficaria essa circunstância? Corra contra o tempo, não deixe o tempo passar. Diga assim: Deus, me ajude a melhorar, porque eu preciso ser salvo. Porque onde
o pecado abundou nesta terra, a graça superabundou. A graça de Jesus. Observe bem. Lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim, ó: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro. Jesus cela todas as coisas quando ele diz: olha, aceitem, creiam na doutrina, na minha doutrina, para que sejam participantes da porção que eu tenho para vocês. E qual é a porção? Quando Deus diz assim: olha, eu sou a tua porção. A nossa porção é Deus. A nossa porção está em Deus. Não sejamos nós hipócritas em dizer que não desejamos as coisas da reino. Quem que não deseja as coisas da reino? Não é pecado, é dom de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que é dom de Deus usufruir das coisas boas do suor do nosso trabalho, mas que a nossa vida não ande em favor delas, mas que a nossa vida ande em favor de que há um Deus no céu, e Ele decidiu mudar a nossa condição de servos para filhos. Filhos, não bastardos, mas filhos confirmados em cartório, selados com a sua caneta de ouro. Quando você diz assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu vejo com os olhos da fé o anjo escrevendo com a sua caneta de ouro. Eu creio que a tinta, a cor também seja de ouro. E olha só, quando ele escreve o teu nome, aleluia, e ele está lá escrevendo Moreira, está escrito lá com caneta de ouro, está escrito lá Pastor Manuel, caneta de ouro, e vós todos, amados irmãos. E aquele teu nome escrito no livro da vida, ele brilha, porque quando o anjo vai procurar, ele abre aqui, já está brilhando o nome do bendito do Pai, está lá confirmado. Você é filho de Deus.